A censura estimula a intolerância. Obviamente, nosso desafio sempre foi tolerar aquelas ideias ou expressões alheias que nos ofendem e não aquelas que nos agradam e entusiasmam. Somos tolerantes quando respeitamos o dissenso e não quando recriamos o consenso. E somos mais propensos a tolerar as ideias alheias quando os demais toleram as nossas. Se um grupo de pessoas vê suas ideias sendo silenciadas e censuradas, ele perde toda a razão estratégica para tolerar as ideias alheias. Consequentemente, quando um grupo politicamente influente consegue instituir a censura sobre aquelas ideias alheias que consideram ofensivas, essa ação bem-sucedida começa a atrair imitadores. A tendência natural é que outros indivíduos que também se sentem ofendidos por outras ideias passem a exigir a censura dessas ideias. Como consequência, o debate vai se tornando cada vez mais e mais manietado. E o pior, quando um grupo vê suas ideias sendo censuradas, a tendência é que ele redobre a aposta em suas ideias, tornando-as ainda mais agressivas, podendo se degenerar em violência física. Assim, qualquer sociedade que opte pela censura, ainda que branda, está continuamente colocando em xeque a resistência de seus pactos implícitos em torno da liberdade de expressão. Em última instância, a tolerância mútua é, em certa medida, um equilíbrio potencialmente muito frágil. Quando um grupo sente que suas ideias já são suficientemente toleradas pelos demais, ele pode, de um lado, se limitar a tolerar as ideias alheias, mas de outro, pode também cair na tentação oportunista de tentar censurar marginalmente aquelas ideias ou expressões de terceiros que lhes ofendem, causando ainda mais distúrbios. Esse tem sido o caminho escolhido pelos adeptos do politicamente correto. O politicamente correto é usado como uma ferramenta de controle. O adjetivo politicamente correto é usado para descrever linguagens ou ações que devem ser evitadas por serem vistas como excludentes ou ofensivas. Em tese, o politicamente correto defende a censura de ideias que marginalizam ou insultam grupos de pessoas tidos como desfavorecidos ou discriminados, especialmente grupos definidos por gênero, raça ou preferências sexuais. No entanto, ao defender a censura de ideias consideradas ofensivas, o politicamente correto nada mais é do que uma ferramenta criada para intimidar e restringir a liberdade de expressão. Ao proibir a livre manifestação de ideias a respeito de uma miríade de assuntos, o politicamente correto funciona como uma linha de montagem mecanizada, cujo objetivo é padronizar e homogeneizar as ideias dos indivíduos, fazendo-os pensar e agir sempre de modo uniforme. Para o politicamente correto, um debate aberto e sem censura, além de ofensivo para as minorias, é também subversivo, inflamatório e gerador de discórdias, devendo por isso ser censurado. Mas isso atenta contra a lógica básica. O debate aberto é algo que, por definição, estimula a análise crítica e impede a uniformidade e a hegemonia intelectual. O debate aberto e sem censura evita a predominância do chamado pensamento de manada, garantindo assim uma voz exatamente para os grupos mais marginalizados e excluídos, os quais, em tese, são o alvo da preocupação do politicamente correto. Se o indivíduo não mais tiver a liberdade de falar o que pensa, ele não mais será capaz de pensar.
Como bem disse o psicólogo Jordan Peterson, a liberdade de expressão é suprema e está acima do direito de alguém de não se sentir ofendido. Com efeito, não há o direito de não ser ofendido, simplesmente porque isso, caso realmente fosse impingido, levaria à extinção do próprio pensamento. O ser humano, por ser capaz de pensar, sempre poderá soar ofensivo a alguém. Querer proibir a expressão do pensamento significa proibir o próprio ato de pensar.